1947 foi um ano interessante, no mínimo. Tipo, quem naquela época poderia dizer que um tubo de raios catódicos em osciloscópio se tornaria um simulador de ping-pong 5 anos depois? Ou um dispositivo eletrônico especializado que pode ser conectado numa televisão anos mais tarde. Hoje em dia dá pra falar que, apesar dos pesares, o videogame ganhou seu lugar no mundo do entretenimento. O que é muito bom, uma vez que esse tipo de mídia nos mostrou histórias, interações, inovações, revoluções, evoluções, emoções, carisma, fantasia, desafios e vergonha alheia. Como é que é? Não, você não ouviu errado. Pra quem não entendeu, não se preocupe, eu vou contar o porquê. Se você acompanha o mundo dos games desde seus anos dourados, assim como seu coração, saiba que teve momentos nos jogos que te chocou demais. Certo, não como coitado do Martins, mas você entendeu. Naquela época, e provavelmente até hoje em dia, os videogames que você conhece e ama te ofereceu coisas, geralmente, mas não necessariamente, desenvolvidas para te sacanear. Aí vocês me perguntam, Que coisas? e eu te respondo, nada demais, que isso? São só coisas no qual você teve que esconder dos seus pais, falar apenas com seus amigos, ou simplesmente guardar pra si mesmo. Mas fora isso, tá tudo tranquilo, confia. E só pra constar, não vou problematizar nada, então respira fundo e relaxa o c... Esse vídeo de top 10 foi feito pra te divertir, até porque são só momentos relacionáveis, momentos de dar risada, momentos que hoje em dia você lembra e fala, aquilo foi um tempo bom. Então, sem mais nem longas, damas e cavalheiros, apresento-lhe a vocês top 10 vezes que vocês passaram vergonha nos games. Só vergonha alheia nessa oitava maravilha, só não é mais vergonhoso que a minha dicção, então se prepara. Número 10. A busca do pack da Lara Croft em Tomb Raider. Você sabe que essa lista é boa quando começamos com o meme lendário. Em 1996, a Core Design e a Eidos Interactive ofereceu ao mundo Tomb Raider. E naquele tempo, o que o público achou? Exatamente. Esse jogo foi aclamado por muitos graças a 4 motivos. Motivo 1. Um enredo que até hoje é bom. Motivo 2. Personagens carismáticos. Motivo 3. A protagonista ser uma dos primeiros personagens, se não a primeira personagem a atacar o Akimbo em Vagabundo nos games. E o motivo 4, os melões. E assim, eu poderia chamar esse motivo de exagero se não fosse pelos rumores do código da Lara baixando a síndrome de coelhinha Playboy. Eu explico. Depois de seu lançamento, tinha rumores que existia um código da Exploder e Game Shark que deixava ela peladona. Isso mesmo que você ouviu, peladona. E o resto você já sabe. Anos 90, tempos selvagens, garotada com os hormônios no talo, caçada interminável pelo código. Enfim, não tinha código. Então o código era uma reskin. Sim, o modder não teve ânimo nem pra remodelar a personagem, só pintou a irmã e o resto que se dane. Pera aí que tem mais. Tudo isso foi por causa desse par de mísseis que não passava de um ferrando bug que surgiu do mais absoluto nada. O TobyGuard deve ter ficado bolado ao descobrir esse bug. Fato interessante, quando a equipe de desenvolvimento do jogo ficou sabendo disso, eles convenceram o designer a deixar aí pelo marketing. Porque o marketing é a alma do negócio. E funcionou. Um tapa na gostosa. Número 9. Ampliando a física dos melões em Dead or Alive 2. Em nono lugar, temos o segundo jogo da franquia Doa, Dead or Alive, também conhecido como o jogo da mulherada porradeira. Não se atreva a discordar, só aceita os fatos. Uma enxurrada de mulher gostosa se jantando na porrada em um jogo frenético de luta a la Tekken mais fluido e com mais física. E é aqui onde eu quero chegar. No Doa 2 você pode ir nas configurações para alterar a sua idade. E bom, a alteração estava ligada à física dos melões. Quanto mais velho você ficava, mais física tinha. E caso você pergunte, sim, houve boatos que muita gente colocou... Nossa, velho! Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Legal. Número 8. Tirando fotos de vítimas de abuso em Metal Gear Solid 4. Opa, tocando em assunto sério? Para uma franquia que dispensa apresentações, Metal Gear Solid já mostrou...
Peculiaridades. Embora o mais famoso foi um certo cara da máscara de gás lendo todo o seu memory card no MGS1, talvez o momento mais bizarro foi quando nós viramos paparazzos de terrorista no famigerado Metal Gear Solid 4. Se você nunca ouviu falar dessa história, esse número 8 é pra você. Apesar do MGS4 nos oferecer um sistema de camuflagem idêntico ao de um camaleão comum quando poderíamos ter tido isso... Pelo menos nos compensaram com uma história boa e os 4 chefes que se misturaram com os personagens do passado da série ao assumirem seus traços animalescos, que, por coincidência do destino, fizeram parte de seus passados que incluía sua desgraça! Desde assistir seus pais serem massacrados até sobreviver a um acampamento sendo invadido. Só assunto leve. No entanto, o show começa bem depois de dar um couro nos chefões. Ou chefonas, se preferir, porque sim, no MGS4 tem 4 cremosas como chefonas atuadas por supermodelos para que quando você ganhar de cada uma no X1 e desviar delas indo na sua direção, Fica longe de mim, seu demônio! Aparece uma fase bônus onde elas farão uma variedade de poses sexuais enquanto você tira fotos. De fato, a melhor forma de superar a morte de seus pais, tirando fotos com poses sugestivas e fazendo cara de safada. Agradeço DC, mano, porque o background do Batman poderia ter sido bem diferente. Eu tenho uma noção de quem tiraria as fotos. Número 7. Ganhar troféus que te chamam de tarado. Ou tarada, dependendo de quem tá jogando. Existe uma filosofia no mundo do marketing que diz: sexo vende. Quando você descobre que parte significativa do público-alvo no mercado de jogos são adolescentes com Fogo absurdo. há uma grande chance dos devs tocarem um dane-se e expor esse detalhe em seus jogos. De todas as formas para fazer isso, talvez, só talvez, o método mais FDP possível foi fazer disso em conquistas, ou troféus para quem tem PSN. Considerando que se trata de muitos jogos, o número 7 vale por 3 troféus. Que coisa horrorosa! No troféu de bronze nós temos o Metal Gear Solid 2, onde na fase do navio cisterna você vai no deck A para encontrar um armário. Nesse armário você encontra um pôster de uma cremosa de biquíni para você ver em primeira pessoa. Em seguida você recebe uma ligação do Otacon te dando um puxão de orelha, ao mesmo tempo que vemos um Solid Snake fazendo uma cara ofegante que remete muito à masturbação. Assim surgindo o infame batedor de cobras. Já tá querendo fazer a festa, né? No troféu de prata nós temos o Lollipop Chainsaw, onde você só precisa olhar debaixo da saia da Juliet só pra conseguir o "eu juro, eu fiz por engano". Tô sabendo, vai. E finalizando o número 7 com um troféu de ouro, Yakuza 0, pois quando você for pra Kandara Kamurocho e assistir um vídeo erótico, tu vai ganhar aquele escrachado Eu fiz pelo troféu. Na perspectiva de um cara que entende de entretenimento, a zoeira é uma arte nas mídias. Se você acha que está livre de tomar um esculacho, eu tenho más notícias pra ti. Número 6. Assistir o Sonic beijar uma humana no Sonic 2006. Essa desgraça. Só de lembrar desse momento, menor, já me sobe o ódio. Se você jogar no escanteio Sonic Heroes e a saga Sonic Adventure, o Ouriço Azul tem um histórico bem triste de jogos em 3D. Especialmente por conta dos gráficos, é claro. É o diabo! Mas nenhum deles foi mais zoado do que o infame Sonic 06. Vamos lá, a história conta que o Sonic tem que proteger uma princesa chamada Elise, vulgo a Pior personagem. Capivara. Pose em Soleana começa um festival do sol onde a princesa aparece em público e é atacada pelo Eggman e seus robôs. O gordinho está interessado num segredo que envolve a princesa, as chamas do desastre. As chamas que só se formam se a Elise chorar, e por isso ela não pode mostrar nenhum sentimento. Tá, até aí tudo bem, porque na minha opinião a premissa teria sido boa se não fosse pelos dois problemas. Os bugs... E obviamente o roteiro. Vou supor que seja verdade quando a SEGA mirou no enredo estilo Final Fantasy quando criaram o Sonic 06. Pois parece que eles acertaram no enredo que foi feito por alguém que só ouviu falar do Final Fantasy por um amigo bêbado. Bem antes de desmaiar. Malandro, o roteiro cria um romance entre o Sonic e a Elise, que é uma humana. Tipo, pra quê, tá ligado? Após uma série de incidentes, eventualmente o Sonic morre.
F. Mas como ele é o protagonista, ele não pode morrer, então nada de F. Então o que o roteiro faz? A mina beijar o cadáver do Sonic na boca. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. Puta sabedoria desbalanceada, baixaram a princesa da Disney nesse desgraçado. O pior, malandro, é que isso funciona, tanto que ele volta fazendo drip. Eu nem tenho muito o que falar dessa cena, eu só sei que depois dessa, você pede pra que a SEGA oficialize logo o namoro do Sonic com a Amy, porque... olha... This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. Número 5. Procurando o mod sem censura das cenas de interrogação do Punisher. Vamos sair um pouco dos hormônios para falar de violência. Desde surgimentos de franquias como Mortal Kombat e GTA, muitos jogos sofreram a famosa dança do "Vocês não pensam as crianças!" Punisher da THQ não foi diferente. Nesse maravilhoso jogo de 2006, você controla o Frank Castle e... bom, suponho que você entende de quadrinhos Marvel bastante pra saber o que ele faz. No entanto, uma mecânica do joguinho fazia com que você interrogasse os criminosos em busca de informação na base da força bruta. Ah, bom. Pois é, se tu leu as HQs dele ou assistiu a série da Netflix, sabe de quem estamos falando. O que levou a THQ a empregar um filtro preto e branco sobre tudo, além de fazer a câmera se afastar um pouco de qualquer uma das execuções. Até a demo pra PC tinha um mod de hacker mencionado ao lado dele a cada passo, algo que vem com o lançamento do jogo final que quase ninguém na Terra realmente jogou da maneira que deveria. E considerando que hoje em dia, pelo menos no tempo em que eu tô gravando esse vídeo, a Marvel e a Disney estão de mãos dadas, dá pra dizer que infelizmente não vamos ver jogos da Marvel como esse tão cedo. Número 4. O Ménage à Trois, do Geraldinho em The Witcher 3. Essa daqui é pessoal? Sim, é pessoal. Mas eu não me refiro à parte do sexo. Não. Me refiro ao que aconteceu depois. Quem conhece a franquia The Witcher sabe que nos jogos Geralt de Rivia, o Geraldinho passa o rodo em geral. E aí? Entretanto surgiu o The Witcher 3 e os devs da CD Projekt Red fizeram a questão de fazer tu ter duas escolhas. Ou a Jennifer ou a Triss. Queira gostando ou não. Lembrando que nesse jogo suas ações têm consequências. E se optar em ficar com as duas... elas não deixam barato. Eventualmente no jogo, elas descobrem que o Geraldinho está namorando as duas escondido. E bom... obviamente elas não gostaram nem um pouco disso. Como vingança, elas dão uma proposta safadinha pro nosso carniceiro de Blaviken, o Ménage à Trois. E como uma bela clássica cena de comédia romântica que essa cena é, você fica chupando o dedo porque o sexo não rola. As duas amarram o cara na cama só pra ele ficar no pedido, e em seguida vão lá pra sala encher a cara. É isso! E se você acha que parou por aí, não parou. Em uma reviravolta chocante, a gente toma sermão do Dandelion. Isso mesmo, o Dandelion. Isso mesmo, o Dandelion. O Dandelion brota do nada, vê o Geraldo amarrado e faz um discurso no Jutsu, dizendo que o Geraldo não entende as mulheres. E sinceramente, eu entendo que essa ideia de pegar as duas foi uma puta sacanagem, mas não tinha alguém com mais moral pra nos cobrar, não? A Keira tem mais moral que o Dandelion pra encher o nosso saco. Isso é porque eu ainda não tô lembrando do fato de que você pode pegar muita mina no jogo que passa batido. Vou supor que a Jennifer e a Triss não se suportam ao ponto de não dividirem ele. Porém é aquilo. Viver de suposição é foda. Número 3. O Ménage à Trois, do Kratos, no God of War clássico. Lembra quando eu falei que teve momentos nos jogos em que você se sentiu obrigado a guardar pra si mesmo? Então, esse é um deles. Pelo menos no meu caso, óbvio. Para todos os pirras da nova geração, esse era um dos momentos do God of War raiz. God of War Hack and Slash. Como era um jogo mais 18 de conteúdo mitológico em que o Clayton era o mais porra louca, sem contar que naquela época a esposa e filha já estavam mortas, Santa Mônica, no auge da sua sabedoria, adotou um minigame onde você poderia fazer um Ménage à Trois com mulheres aleatórias. E como já devem ter notado, escolheram não colocar esse minigame nos jogos atuais. Bom, pelo menos o Clayton teve a oportunidade de empurrar a janta na Afrodite, convenhamos. Que satisfação, aspira. Sucesso. Tá, beleza, show, mas qual é a parte vergonhosa disso? Você pergunta. Simples. Seus pais no outro lado da sala ouvindo os gemidos das gostosas brincando com o fantasma de Esparta enquanto você faz cara de c... tentando explicar a cena.
Você estava jogando, viu a cena, a mãe surge do nada e depois... E aí, comparsa? E vai uma ressalva. Crianças menores de idade comprando jogos mais 18 não era episódio inédito. Só de lembrar da minha mãe chocada me flagrando nesse momento já me dá dor de cabeça. Isso só com a câmera virada de lado na hora do carinho. Imagina se eles tivessem colocado o mod do Hot Coffee do GTA. Falando no diabo... Número 2. Aff. Seguinte. No geral, atropelar pessoas no GTA não deveria ser divertido. Não só não tem bônus pra gameplay como você raramente, se não nunca, tem uma missão incluindo isso. Isso é só um mero detalhe para você testar por si só a mecânica do carro em movimento, especialmente para atropelar inimigos em busca de munição e grana. Só eu? Ah tá, eu só coloquei aí porque a galera reacionária encheu o saco de quem jogava GTA, sempre citando esse detalhe. Bom, quando não estavam citando elas, se é que você me entende. Quando se trata de videogame sendo mal visto em programas de TV, você sempre pode contar com um noticiário dizendo que os videogames te deixam violento, só pra alguém com cérebro revidar e lembrar que a violência sempre existiu. Acontece que a Rockstar já sabia desse detalhe, tanto é que eles colocaram um sistema que te punia por fazer isso, pois quando um tiro te pega no flagrante, o jogo acrescenta uma estrela ou duas pra te infernizar, que por sinal... faz muito sentido, até porque a franquia gira em torno de você controlando um criminoso, então é claro que tem que ter tiras te infernizando, porque senão o jogo não segue. Obviamente, isso não parou todo mundo. Número 1. Querendo comprar o BMX Triple X por qualquer motivo que não seja gameplay. Finalizando com chave de ouro a lição de que o termo sexo vende nem sempre é uma bênção. Graças ao Acclaim Entertainment, o que poderia ter sido chamado de Dave Mirra Freestyle BMX3 se tornou no infame BMX Triple X. Sim, esse tipo de Triple X. E sim, a Acclaim esperava que atrair um público mais velho aumentaria as vendas. Imagina a reunião dos executivos quando planejaram esse jogo e um deles dizendo: Se conteúdo sexual consegue atrair um público adulto, que tal elevarmos o conteúdo a um nível 10 vezes maior para o nosso joguinho? Porque só assim para explicar essa tosqueira que foi o BMX Triple X. Ao contrário dos jogos que citamos lá atrás, que apesar de também seguirem essa mesma técnica, pelo menos eles têm qualidade, no BMX Triple X, A qualidade que vai lá pra casa do cara. a safada da Acclaim não só se inspirou em filmes de comédia sexual e Jackass pro humor e os diálogos do jogo, como também formou uma parceria com um clube de strip em Nova York. Não, você não ouviu errado. Com filmagens de suas strippers sendo incluídas no jogo como conteúdo desbloqueável. Ai, que delícia! Obviamente para disfarçar a gameplay. O jogo é muito linear, o jogo não tem timer, o jogo não tem física adequada, o jogo só tem personagem falando merda, o jogo só tem fases curtas, o jogo tem um modo de campanha ruim, o jogo não tem graça! O pior é que essa tramonha funcionou, uma cambada de moleque sedento comprou o jogo só pra ver a mulherada. O mesmo conteúdo censurado em diversas versões no final. Lição de vida? Sexo vende, mas também te faz de trouxa se pensar demais com a piroca.